O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazeis sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar. E lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você está em casa, você está aqui na nossa paróquia Santa Teresinha Vicente Pison. Nosso Evangelho, 17º domingo do tempo comum, é João, hoje.
Está um pouco diferente, colocaram João, que é muito bonito esse evangelho da multiplicação dos pães em João. E tem tudo a ver com o que aconteceu, eu falei no começo da missa, que eles fizeram lá uma paródia com a Eucaristia, não podia fazer, porque é blasfêmia, e hoje vai falar da Eucaristia, porque a multiplicação dos pães tem a ver com a Eucaristia. Os verbos daqui, quando Jesus vai multiplicar os pães, são os verbos da Eucaristia. Está lá em Mateus 26, 26 a 29. Hoje é João 6, 1 a 15. Naquele tempo, hoje e agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no coração que acredita. Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia. Não é mar, é um lago, mas é muito grande. Por isso é chamado de mar. Já estive lá, 5 vezes. Ele atravessou do lado que estava a casa de Pedro para o outro lado. É isso que ele está dizendo. Ele morava com Pedro em Cafarnaum. A casa de Pedro ficava perto do mar, que não é mar, é lago. Pois bem, ele foi para o outro lado do lago. Esse lago é chamado de Tiberíades, porque Tibério era o imperador romano. Quem mandava lá era Roma. Todos os impérios do começo da humanidade até hoje se acabaram. Nenhum ficou. Então hoje esses impérios de hoje, Estados Unidos, China, Rússia, um dia se acaba tudo. Por quê? Porque todos se acabaram. Naquela época era Roma. Hoje Roma é uma cidade, capital da Itália. E a Itália não tem poder nenhum no mundo hoje. É só um pedaço, né? É só uma bota. Pois nessa época aqui, Roma mandava em tudo lá. Era da Espanha, pela Turquia até a África. O mundo ocidental era comandado por Roma. Hoje, acabou. Por isso ninguém deve temer os impérios não, porque eles vão se acabar. Uma grande multidão o seguia. Onde Nosso Senhor vai, tem uma multidão. Não é que ele vai atrás da multidão, é a multidão que vem atrás dele. Né? Agora, por que seguia Jesus? Porque via os sinais que ele operava. Quais são os sinais? Cura e expulsão do demônio. Ainda hoje a igreja tem que curar e expulsar o demônio. Eu já vi cura e já vi expulsão do demônio, né? Então a multidão via os sinais que ele operava em favor dos doentes. Ainda hoje, muita gente é curada pela unção dos enfermos. Aí Jesus subiu no monte. Ele deixou o lago, caminhou um pouco e subiu no monte. Hoje, em cima desse monte, tem uma igreja. Celebrei lá. E sentou-se aí no monte com os discípulos. Então ele atravessou o lago, foi para o outro lado, saiu do barco, subiu no monte com os discípulos e sentou-se. Sentou-se porque o mestre, naquela época, ensinava sentado. Não é como eu estou ensinando em pé, era o contrário. Quem era mestre ensinava sentado. Nós mudamos as coisas. Mas o bispo, numa missa importante, não sei se já notaram, ele faz homilia sentado. Por quê? Jesus falava sentado. Aqui ele conta o seguinte: estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Se ele fala da Páscoa, ele está se referindo à morte e ressurreição de Jesus Cristo. Porque a Páscoa em João é a morte e ressurreição de Jesus. E ainda diz assim, levantando os olhos, então ele pegou, sentou-se lá no monte, né? Levantando os olhos, então estava assim, levantou os olhos. O verbo levantar em hebraico é o mesmo verbo para ressuscitar. Talitá cum, menina, levanta. Ele falava assim, talitá cum, talitá, menina. Tem até menina chamada de talita, não sei o quê. Pois é, talitá, não é talita não, é talitá. Talitá cum, cum é levanta.
Então, se fala que ele levantou os olhos, está aludindo à ressurreição que vai acontecer. E vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, ele viu do monte sentado que a multidão estava vindo. A multidão tinha acompanhado o barco pela praia lá, pela margem. E foi até onde ele estava e subiu o monte. Aí ele pergunta para o Filipe, que é um dos apóstolos, que estava lá. Onde vamos comprar pão para esse povo? Ele perguntou para colocar, diz aqui, Filipe à prova, para testar Filipe. Às vezes, nosso Senhor nos coloca à prova. Às vezes, ele nos testa. A mim já testou um bocado de vezes. Para saber o que a gente quer. Geralmente, o cabo, quando quer ser padre, o magrelozinho ali vai querer também. Ele vai ser testado, pouco antes de ser padre. Vai ser testado. E se prepare, viu? Tem 8 anos de estudo, vai aproveitando. E mesmo durante esses 8 anos aí vai ser testado. Então o nosso Senhor testa para saber, vai perguntar a ele, mesmo sem falar, vai perguntar, tu quer ser padre mesmo? Tu quer ser padre mesmo? Tu quer ser padre mesmo? Aí se ele for fiel, ele vai ser padre. Então o nosso Senhor quis testar o Filipe. E perguntou, onde é que nós vamos comprar pão para essa multidão? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem. Jesus sabia o que ia fazer, ele ia multiplicar o pão. Perguntou só para testar. Aí Filipe disse, nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Uma moeda de prata era um salário mensal de um operário. O salário mensal, um salário mínimo. Quer dizer, 200 salário mínimo, vixe, mano. Quanto é que está o salário mínimo? 1.000 e padeiro, quanto é? Tu está pagando aí teus empregados? 1.500 vezes 200, eita. 3 milhões, 300 mil, não sei. É muito dinheiro. Vamos dizer 300 mil reais. 300 mil reais de pão. Compra a padaria, compra ele, a mulher, os filhos, tudo. Né? Fica com raiva não, que é pior. Nem 300 mil reais ou 3 milhões de reais não paga os pães para esse povo. Porque uma moeda de prata era o salário de um operário mensal. 200 moedas era muito dinheiro. Foi o Filipe que disse, não tem dinheiro não. Outro discípulo, André, o irmão de Simão Pedro aqui nem aparece, só é citado. Disse assim, tem aqui um menino, ele tem 5 pães de cevada e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. E o próprio André pergunta, mas o que é isso para tanta gente? É uma multidão muito grande, como é que 5 pães e 2 peixes vai alimentar esse povo? Jesus nem ligou para eles. Jesus sabia o que ia fazer. Aí disse, senta aí, pode sentar, tudinho. Vocês já estão sentados, né? Fazeis sentar as pessoas. Havia muita relva, muita grama naquele lugar. Presta atenção agora, ó. E lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Se cada homem tiver uma mulher, 10.000. Se cada mulher tiver um menino, 15.000. 15.000 para 5 pães e 2 peixes? Nem o padeiro aí. Aí começam os verbos da Eucaristia. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados. Ele foi pegando os pães, dando graça e distribuindo, e o pão não se acabava, e aumentava o pão, e aumentava o peixe, aumentava o pão, e aumentava o peixe, e aumentava o pão, e aumentava o peixe. Ainda sobrou 12 cestos. É o mesmo verbo que eu vou dizer aí na Eucaristia. O dar graças, a Eucaristia dá graça. Jesus tomou o pão. Eu vou falar daqui a pouco esses verbos aqui, a mesma frase. Então, essa leitura que ele multiplicou os pães tem a ver com a Eucaristia, que é a ação de graças.
Jesus tomou os pães, deu graças, Eucaristia. O verbo grego eucharistou, Eucaristia vem daí. E distribuiu aos que estavam sentados. Hoje tem uma teologia dentro da Igreja Católica dizendo que não aconteceu isso aqui, que era só uma partilha, que cada um tinha levado pão e partilharam. Vocês escutaram eu falar que eles levaram pão? Alguém escutou? Não. Então não é. Porque quando o Evangelho quer dizer, diz, se fosse uma partilha, ele estava dizendo. Então é multiplicação mesmo. E esse relato tem em Mateus 2 vezes, Marcos 2 vezes, Lucas 1 vez e João 1 vez. Ele está no Evangelho 6 vezes. Não pode negar, não. Pois tem gente na igreja negando isso aqui. Então distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e comiam era muito, não é só um pedacinho não. Fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, ele disse aos discípulos, agora pega aí o que sobrou, recolhe aí o que sobrou, que nada se perca. E muitas vezes a gente joga fora, né? Que não come, né? Pois Jesus não gostava de jogar fora, não. Não joga fora, não, dê para os pobres. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com a sobra de 5 pães deixadas pelos que haviam comido. 5 pães, 2 peixes para 15.000 pessoas, ou mais. E aí, esse pessoal aí dos jogos fica brincando com a Eucaristia. Vocês vão responder. Tem uma profecia do ano 1846, eu vou escutar de novo essa profecia só por causa do que aconteceu. 1846, em La Salette, a igreja reconheceu uma aparição de Nossa Senhora. Antes de dormir, pega lá o Google, aí coloca La Salette, L-A, são 2 palavras, La Salette, aí vai contar a história. E vai contar lá o que Nossa Senhora disse. Sabe o que ela disse lá, em La Salette? Paris vai ser destruída. Foi só que eu me lembrei. Paris aí, está fazendo essa bagunça aí. 1846. Pois eu vou esperar para ver. Estão zombando de Deus? Pois bem, vendo o sinal que Jesus tinha realizado, quem estava lá começou a dizer, esse é verdadeiramente o profeta, não é só profeta não, ele é Deus. Eles não acreditavam, chamaram só de profeta, que é a primeira leitura. Um profeta da primeira leitura, Eliseu, vai fazer o mesmo milagre, só que é para menos pessoas. Eles pensaram no profeta da primeira leitura, que era Eliseu, como Elias também multiplicou o azeite de uma mulher. Está em 1 Reis 17. E depois de Elias, Eliseu, que é a leitura aí que foi feita. Então não é só profeta não, ele é Deus mesmo. E termina assim o relato de hoje. Mas, quando Jesus notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, aí eles queriam fazer Jesus rei, porque deu pão para eles, ficaram com vontade de comer mais, né? Então vamos fazer ele rei e vai ter pão todo dia. Jesus não aceitou não, ó. Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. O monte na Bíblia é o local de Deus, da manifestação de Deus. Ele não aceitou ser chamado de rei. Ele não é um rei terreno, ele é o rei do céu. Mas tem gente também hoje na igreja querendo fazer de Jesus um rei terreno. Só fala de coisa social na igreja. Jesus não é rei não, terreno não. Ele veio perdoar os pecados. E essa é outra coisa que eu quero dizer. Curar doente é importante? É. Multiplicar pão é importante? É. Mas o mais importante não é isso não. Jesus não veio só para curar doente e multiplicar pão não.
Ele veio perdoar os pecados. Muito mais importante é o perdão dos pecados. Certamente, aqui na paróquia, a gente faz muita caridade, né? Quem vem atrás, geralmente leva, só quando não tem nada. Mas sempre tem café da manhã todo dia para os pobres, tem a cesta básica. E agora estamos comprando feijão, arroz e milho. Mas é para quem está com fome, viu? Se já tem, não leve não. É só para quem está com fome. Mas Jesus veio e foi perdoar os pecados. E doença, nem toda doença ele cura, porque tem doença que leva a gente a se encontrar com Deus. Falei do meu primo aí, que morreu, eu era muito amigo dele, a gente era muito amigo da nação, né? Eu me converto em 82, ele continuou naquela vida, depois de 2 anos para cá, ele pegou uma doença braba e ele se converteu na doença. Então, a doença dele, para mim foi uma glória, uma graça de Deus, eu achei que foi bom. Segunda-feira passada, a família toda reunida, eu celebrei as 2 missas, nós éramos os 2 danados, onde é que eu ia pensar em 82 que eu ia confessar ele e dar a unção dos enfermos? Mas nunca eu não acreditava em Deus. Olha como é que Deus é. E a família toda lá, e aquele chororô, porque não sei o quê, porque ele sofreu muito. Eu disse, pois eu achei foi bom. Que ele sofreu. Não que ele sofreu, porque do sofrimento dele, ele se aproximou de Deus, meu povo. E ele nunca reclamou, 2 anos. Câncer começou na garganta, se espalhou para o pulmão, para tudo. Ele botou uma sonda, não se alimentava, era só com a sonda, perdeu a voz, 2 anos. E ele nunca reclamou. Nesses 2 anos, todo dia ele passava uma mensagem para mim, de Deus. Eu dizia, esse homem tem mais fé do que eu. Nunca reclamou. Foi o modo que Deus fez para ele se aproximar e salvar. E eu disse também lá para a família toda reunida, porque eu falo as coisas. Eu disse, se eu não tivesse certeza, o nome dele é Paulo. Se eu tivesse certeza que o Paulo está ressuscitado, eu não vinha celebrar a missa, não. Se ele tivesse morrido naquela vida doida que eu tinha, e não tivesse pedido perdão, pode arranjar outro padre, porque eu não vou não. Se arrependeu. Provavelmente está no purgatório, chegar lá está muito bom. Mas salvou-se. Que é o que nós temos que procurar fazer. Pois bem, então Jesus se retirou de novo sozinho, porque ele não é rei terreno. A primeira leitura é a mesma coisa, só que é sucinta, né? Pequena. É do livro dos Reis, segundo livro dos Reis, 4, 42 e 44. O Eliseu, um profeta de Baal de Salissa, Eliseu, homem de Deus, profeta, ele fez também um milagre. Pronto. Só que o milagre que ele fez eram 20 pães para 200 pessoas. É mais fácil, para 100 pessoas. Jesus fez um milagre muito maior. Mas isso quer dizer que também no Antigo Testamento tinha esse tipo de milagre? Tinha, o Eliseu e o Elias fizeram, multiplicaram o pão e o azeite. O Elias que vem antes desse aqui, o Elias foi o azeite de uma mulher. E o pão também, o trigo da casa dela. De uma viúva de Sarepta. Jesus vai curar depois uma menina lá em Sarepta. Filha de uma viúva. Menina ou menino. Então, o Antigo Testamento tem a ver com o Novo e o Novo com o Antigo. E tem gente que diz que não aconteceu. Como é que não aconteceu? Que está na palavra de Deus. A segunda leitura da carta aos Efésios, que para nós é a terceira, né? Porque eu começo sempre pelo Evangelho. Paulo diz o seguinte, irmãos, aqui eu vou analisar bem direitinho. Eu, prisioneiro no Senhor, ele estava preso, daqui a pouco ele vai morrer, vão cortar a cabeça dele. A gente tem medo de tomar até uma vacina, né? Pois cortaram a cabeça dele, porque ele disse que era cristão. Eu, prisioneiro do Senhor, vos exorto. Paulo está nos exortando, a mim, a você, ao Papa, ao Bispo, a todo mundo. A palavra de Deus é para todo mundo. A caminhardes de acordo com a vocação que recebeu. Cada um deve caminhar de acordo com a vocação que recebeu. Você que é casado, seja fiel no casamento. Quem é solteiro, seja fiel como solteiro. Quem é padre, seja fiel como padre. Porque nós vamos ser julgados assim, cada um na vocação que foi chamado. E eu nunca pensei que ia ser padre um dia, né? Com toda a humildade e mansidão. Humildade não é estar de cabeça baixa todo dia. Humildade é falar a verdade. Porque Jesus falava a verdade.
Mansidão, Nossa Senhora vai me ensinar, não sei quando. Olha o que ele fala aqui depois: suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Tem que se suportar. Padre, eu não aguento mais meu irmão, minha irmã, não sei o quê. Suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. O amor aqui não é só sentimento, não, que eu já expliquei. O amor é dar a vida pelas pessoas. Mesmo que você não goste do seu irmão, da sua irmã, de sei lá de quem, dê a sua vida por ele, por ela. Como é que eu dou a vida? Comece rezando. Aí Deus vai tirando o rancor, a raiva. Quando não consegue fazer, mas não sei o que, não fala comigo, pois reze. E é obrigado ele falar, fale você. Ninguém depende dos outros. Mesmo que não fale comigo. Nosso Senhor não mandou rezar pelos inimigos. Fazer o bem. Então nós devemos fazer o bem, mesmo para quem dentro de casa nós temos dificuldade. Aí que é mais difícil, pois é aí mesmo que você tem que fazer. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito. Agora fala primeiro essa coisa da paciência, da humildade, da mansidão, que também é a verdade. Depois a unidade. A igreja tem que viver em unidade. Unidade não é todo mundo dizer amém, não. A gente pode ter opinião contrária, mas respeitar. Na igreja, principalmente, se pensa de modo diferente, mas tem que ter unidade, não pode ter briga. E muitas vezes tem briga, e até briga braba. Por quê? Porque não faz o que Paulo está dizendo, guardar a unidade, porque Deus é um. Cabeça da igreja é Cristo, não sou eu, nem você, eu não morri por vocês, nem Paulo, nem Pedro, quem morreu foi Jesus. Morreu por mim também. E a unidade do Espírito, porque quem dá a unidade é o Espírito Santo. Pelo vínculo da paz. Essa paz é uma paz interna, interior, não é essa paz do mundo aí que não existe, não. Aí ele entra na Eucaristia. Há um só corpo, Eucaristia, que está sendo blasfemada nesse país. E um só Espírito. Na hora da consagração, eu vou dizer: enviai o teu Espírito. Pode prestar atenção hoje, se nunca prestou. Nessa hora, o pão e o vinho se tornam carne e sangue. Mas eu não estou vendo, nem eu, mas é o mistério da fé. E teve um monte que não acreditava, e a hóstia se tornou carne, está lá na Itália, Lanciano. E o vinho se tornou sangue, está lá, até hoje. Como também é uma só a esperança a qual for chamado. O mundo hoje não tem esperança, as pessoas estão perdendo a esperança. Essa ruma de suicídio que está havendo por aí é porque estão perdendo a esperança. A esperança é um dom de Deus, é dom do Espírito Santo. Se você não tem, peça. Quem vive na graça de Deus tem esperança. Mas está tudo errado no seu... Amanhã vai ser igual, você sabe? Não, então pronto. Como é que você vai saber se amanhã vai estar tudo errado? Daqui a um segundo não pode mudar tudo, não. Então a esperança é um dom do Espírito Santo. Peça. Quem vive em estado de graça tem esperança. E se você não pode comungar por causa de uma situação, o melhor é resolver a situação, mas se não pode, faça comunhão espiritual. João Paulo II falava. Como é? Peça a Jesus que vem no seu coração. Deus não nega a esperança para ninguém, não, nem a fé, desde que a gente procure viver a religião. Como também é uma só esperança a qual for te chamado. Nossa vocação é viver a esperança e na esperança. Também não está dito que a pessoa que tira a vida está no inferno, não. Se ela pediu perdão antes de morrer, salvou. Há um só Senhor, não essa bagunça aí desses jogos aí. Uma só fé, em Jesus. Um só batismo na igreja. Um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Esse Deus é nosso Senhor Jesus Cristo, que para nós católicos, ele está presente principalmente na Eucaristia, que para comungar tem que confessar.
Pecado mortal. Principalmente nos sacramentos. A igreja tem 7 sacramentos. Só a nossa igreja tem os sacramentos. Nenhuma outra tem. Essas outras igrejas aí, que não são igrejas, são comunidades, só vai pela palavra. É importante a palavra? Quando você interpreta corretamente. Mas nós temos a palavra e nós temos o sacramento. O sacramento é a presença visível de Jesus. O sinal, mas esse sinal sensível, é Jesus mesmo, e visível. Quando o Padre perdoa os pecados, não sou eu não, é Nosso Senhor. Eu estou falando as palavras dele. Está perdoado? Tá. Se você está arrependido, contou os pecados, prometeu não fazer mais, você está perdoado. E o Padre absolveu, você está perdoado. Assim a unção, assim o matrimônio, a primeira Eucaristia, a crisma e a ordem, os 7 sacramentos. Então, peça essa esperança aqui. Você que está com algum problema, não tem nem problema para Nosso Senhor não, peça esperança. Se Ele não tirar, é porque Ele quer com esse problema, com essa doença, seja lá o que for, que você se aproxime dele, como aconteceu na minha família. Então essa doença, esse problema vai ser uma graça de Deus, né? Ficou entendido? Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. De sua mãe Maria Santíssima.